A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos, ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Podem acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar, e lá encontrarão também vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo. Muita paz, muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre tragédias no lar. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM, 98801-2675. Temos também o WhatsApp, 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Não nos esqueçamos, porém, que a sabedoria vem da prática. Quanto mais experiências, mais discernimento e bom senso possuiremos. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando tragédias no lar. A família deve sempre fortalecer os laços de afeição, estreitando o relacionamento com preparação para os momentos difíceis, que sempre acontecem, exigindo a cooperação de todos, os diálogos francos e interesse pelo bem-estar geral, mantendo-se equilibrada. Sim, uma família equilibrada, quando encontra problemas, porque é natural que tenhamos, todos se reúnem em prol do auxílio daquele membro. Quando a família já é desequilibrada, as coisas se agravam cada vez mais. Quando se mascaram comportamentos no lar, cedo ou tarde, complicam seus relacionamentos, que perdem o significado, confundindo a sua vítima e ensejando-lhe mentalmente fantasias de felicidade e de união agradável fora das fronteiras domésticas. Existem também esses casos aí, de traições, enfim, de outros relacionamentos. Surgem pessoas ideais nesses momentos, apresentam-se oportunidades especiais, promovendo utopias fascinantes que atraem os incautos e os empurram para problemas mais graves do que aqueles dos quais desejam fugir. Isso porque ninguém pode evadir-se da sua própria realidade, nem daquilo que lhe está programado como necessidade de iluminação. O sujeito assume um compromisso lá na espiritualidade. Ambos, tanto o homem quanto a mulher. Vem para cá, se reencontram, constituem uma família. Aí um dos membros acha que a vida está muito morosa, que a situação do casamento caiu no desgaste total e parte para as travessuras aí na ordem sexual, o adultério. Combina com problemas seríssimos, porque você assumiu um compromisso, tem um compromisso com o cônjuge, com a cônjuge, e aí, como é que fica? Esses sonhos agradáveis e fantasistas de novas experiências, de convivências diferentes,
que se apresentam ricas de ternura, de encantamento, de beleza, assim estão, porque desconhecidos os seus problemas, os seus projetos, o seu estágio real de natureza moral. Acontecem em muitos casos, né? E, por exemplo, principalmente entre os homens, quantos homens que ganham um prêmio na loteria ou têm uma vida mais aquinhoada, troca sua velhinha lá por uma jovem, bonita, interesseira, obviamente, né? Mas, no afã da ilusão, ele troca toda a sua família por aquela jovem. O que acontece? Enquanto ela está pegando o dinheirinho, ela vai ficando. Na hora que ela cansar, já adquirir um bom patrimônio, ela simplesmente abandona. Aí aquele senhor já está enfermo, tomando seus medicamentos, vai pedir arrego à família novamente. A ex-mulher e tal. Quantos casos a gente assiste no dia a dia desses fatos acontecendo? Ou a mulher que parte para uma aventura, se encantou com um jovem atleta, ele quer apenas diversão. Passou um encantamento, ele simplesmente vai procurar outra e ela fica aí, sem a família, perdida. Temos que tomar muito cuidado, porque as facilidades apresentam assim, piscar de olhos. Mas cuidado com a porta larga, como falou Jesus. Por consequência, os desertores do lar difícil, que buscam paraísos enganosos, passado algum tempo, descobrem as armadilhas em que tombaram, angustiando-se mais ainda, vencidos uns pelo arrependimento, outros pela revolta que os domina, e outros mais pelo tempo desperdiçado e os novos danos que se apresentam. Pois é, ainda tem tudo isso, tem problema de idades. Mas a idade não importa. Importa sim, senhor, sim, senhora. Não vem com esse papo aí de que o amor cobre tudo, que a idade é apenas um número, como eu já ouvi dizer. Não é isso. Não tem condições. Como que um homem com 40 anos a mais que uma mulher vai ter um bom relacionamento com ela? E ele com 60, ela com 20. Daqui mais 20 anos ele vai estar com 80, ela está com 40. Ora, é impossível. Aí acontece, por exemplo, muitos feminicídios, né? No meio militar mesmo da polícia, tem um caso de um coronel em São Paulo e aqui em Muriaé, uma cidade mais próxima também. A gente estava falando isso sem desmoralizar a corporação. Aliás, as polícias elas fazem um trabalho magnífico, né? De manter a ordem. Nós temos um grande carinho e respeito pelos policiais, pela força de segurança de um modo geral. Mas é notório, isso veio a público, né? Não estou aqui denegrindo ninguém. A gente está cansado de ver nos noticiários, né? Da televisão, do rádio, das mídias sociais, o ciúme exacerbado por a mulher ser mais jovem acaba levando ao feminicídio. O que é triste, lamentável, porque tirou a vida da jovem, mas perdeu a sua também. Perdeu a liberdade, perdeu os membros da família e perdeu o mais importante, a reencarnação. Porque um assassinato complica muito a nossa futura experiência na carne. Podem ter certeza disso. Os gravames vão estar inseridos e o caminho de volta vai ser complicado. Então pense bastante para não cometer essa sandice. Por consequência, os desertores do lar difícil buscam paraísos enganosos. A família é, portanto, o lugar seguro onde os espíritos se encontram para o crescimento moral, devendo sempre ser fortalecida em qualquer circunstância, a fim de que desempenhe a tarefa elevada a que está destinada. Uma coisa que eu gosto sempre de comentar é o seguinte: primeiro, o homem envelheceu, a mulher envelheceu, é natural, faz parte, né, do nosso estado aqui enquanto encarnados. Mas você tem que ver quantos filhos lindos vocês tiveram, né? Quantos netos, a família cresceu, exatamente por causa de ambos. Isso tem que ser levado em conta, tem que ser valorizado. Quantas dificuldades enfrentaram juntos. Quando um enfermou-se, o outro estava ali prestando socorro, auxiliando. Não podemos, assim, fechar os olhos e partir para uma ilusão enganosa, não? Por ocasião de qualquer ocorrência trágica, mais do que nunca, os membros da constelação familiar se devem apoio mútuo, entendimento recíproco, tendo em vista que alguns deles são mais frágeis emocionalmente em relação aos outros, que melhor resistem aos dominados golpes do destino.
A contribuição religiosa nesse momento é fundamental, porque enseja a busca do Senhor da vida mediante a oração, a meditação, o estudo do Evangelho, os diálogos fraternos à luz dos ensinamentos de Jesus, assim se aurindo forças para superar a tempestade de alcançar um novo período de calmaria e de equilíbrio. Eu vou trazer aqui à baila um comentário de um amigo meu que apaixonou-se por uma jovem, ele casado, disse para mim que encontrou a alma gêmea, né? Na verdade, a alma gêmea está mais para a algema do que para a alma gêmea, né? A grosso modo, alma gêmea não existe, almas gêmeas não. Existem meios de afinidade de espíritos que já conviveram juntos em várias encarnações e tem um laço de afinidade enorme. Agora, Deus não é criar dois seres idênticos, assim, ao ponto de se concordar com tudo. Não, isso aí é uma ilusão. Aí eu pensei assim comigo, meu Deus do céu, porque a jovem é muito bonita, né? Então a alma gêmea. Por que ele não encontra uma alma gêmea de uma senhora já bem idosa, né? Enrugada, envelhecida, com os cabelos brancos? É sempre assim, a alma gêmea é sempre um jovem mais novo, né? Uma moça bonita mais nova, é assim. Se prendem a essas ilusões e acabam destruindo todo o lar. Quando se mascaram comportamentos no lar, cedo ou tarde complicam-se os relacionamentos que perdem o significado, confundindo a sua vítima e ensejando-lhe mentalmente fantasias de felicidade e de união agradável, fora das fronteiras domésticas. Surgem pessoas ideais nesses momentos, apresentam-se oportunidades especiais, promovendo utopias fascinantes que atraem os incautos e os empurram para problemas mais graves do que aqueles dos quais desejam fugir. Isso porque ninguém pode evadir-se da sua própria realidade, nem daquilo que lhe está programado como necessidade de iluminação. Esses sonhos agradáveis e fantasias de novas experiências, de convivências diferentes que se apresentam ricas de ternura, de encantamento, de beleza, assim estão porque desconhecidos os seus problemas, os seus projetos e o seu estágio real de natureza moral. Por consequência, os desertores do lar difícil que buscam paraísos enganosos, passado algum tempo, descobrem as armadilhas em que tombaram, angustiando-se mais ainda, vencidos uns pelo arrependimento, outros pela revolta que os domina e outros mais pelo tempo desperdiçado e os novos danos que se apresentam. A família é, portanto, o lugar seguro onde os espíritos se encontram para o crescimento moral, devendo ser fortalecida em qualquer circunstância, a fim de que desempenhem a tarefa elevada a que está destinada. Por ocasião de qualquer ocorrência trágica, mais do que nunca, os membros da constelação familiar se devem apoio mútuo, entendimento recíproco, tendo em vista que alguns deles são mais frágeis emocionalmente em relação aos outros, que melhor resistem aos denominados golpes do destino. A contribuição religiosa neste momento é fundamental, porque enseja a busca do Senhor da vida mediante a oração, a meditação, o estudo do Evangelho, os diálogos fraternos à luz dos ensinamentos de Jesus. Assim, se aurindo forças para superar a tempestade e alcançar um novo período de calmaria e de equilíbrio. As tragédias no lar são ocorrências muito sérias para a definição de rumos dos membros que lhes padecem a ação. Conforme sejam enfrentadas, desenharão os novos rumos para as tragédias do cotidiano em toda parte, não se permitindo abater nem desesperar, compreendendo que fazem parte do mecanismo social, da depuração da humanidade e do impositivo de crescimento pessoal na direção de Deus. A fatalidade biológica, nascer, viver e morrer, é impositivo e inevitável na existência humana, que não pode ser desconsiderada. Constituída a organização física por moléculas que se aglutinam para revertir o espírito no seu processo de crescimento e de iluminação interior.
Momento chega em que se desarticulam esses complexos, dando lugar ao fenômeno da desencarnação, repentinamente ou de maneira suave, através de ocorrência infausta ou de processo degenerativo, graças a fatores de desarticulação orgânica ou envelhecimento com seu correspondente desgaste. A desencarnação faz parte da vida física. De maneira caprichosa, arrebata o jovem, deixando o ancião. Conduz o saudável em benefício do enfermo. Surpreende a todos na eleição daquele que deve transferir para a dimensão espiritual, dando prosseguimento ao seu ministério nem sempre compreendido, produzindo dores acerbas, conflito de conduta, sofrimentos rápidos ou de demorado porte. Ela transita por toda parte, convocando as mentes e os sentimentos a acuradas reflexões. Quando se adentra em um lar, sempre deixa rastros de angústia ou de alívio, sinais de desencanto ou de perturbação, que se pode converter em alucinações e desaires. A morte ou desencarnação faz parte do esquema da vida física. Indispensável que, na programação educacional da família, seja estudada com a mesma consideração com que se examinam as demais questões tidas como de fundamental importância. O medo da morte, que resulta de um atavismo ancestral em favor da preservação da vida orgânica, merece tratamento natural que elucide a questão dentro dos parâmetros do comportamento saudável. Participando das conversações domésticas, desde os primeiros dias da infância, o educando passa a considerá-la na sua devida função, como um fenômeno de interrupção fisiológica, mas não de consumação real. Pelo contrário, muitos pais preferem, no entanto, jamais abordar essa realidade com os filhos, como que se com essa atitude estivesse impedindo a sua presença no momento oportuno. A cada momento, ocorrem no corpo físico alterações profundas e manifestações pertinentes ao fenômeno final, quando esse venha a acontecer. Desse modo, fazendo parte do plano de considerações naturais, a desencarnação deixa de ser um fantasma trágico, sempre à espreita para destruir a felicidade do grupo familiar, para tornar-se um instrumento de transitória separação, em função de uma união perene, quando todos voltarem a encontrar-se, além das vibrações materiais. A consciência da imortalidade deve estar presente nas conversações, nos comportamentos domésticos, nos encontros sociais como parte vital dos relacionamentos humanos, demitizando-a dessa maneira das tradições da ignorância e da superstição. O mundo de origem do ser é o espiritual, para onde se retorna após o compromisso na esfera física, que lhe constitui oportunidade para desenvolver os inimagináveis recursos que lhe dormem em latência. Escoimar das fantasias lúgubres, dos fetiches mirabolantes e dos rituais sem qualquer significado o fenômeno da morte é a tarefa de essencial importância no programa educacional na família e na escola. Adquirida a certeza da continuação da vida após o túmulo, a morte perde a sua força destrutiva para assumir uma postura saudável na constelação familiar. Ao desencarnar alguém no lar, o respeito que envolve o ato das despedidas, a ternura pelo viajor que retorna à vida maior, a gratidão pelos momentos felizes experimentados ao seu lado toma um corpo natural com formosos exemplos de afeto que perdurarão para sempre. Nem as interrogações tormentosas a respeito da ocorrência, tampouco os brados de revolta e desespero, como se a ocorrência fosse uma exceção no conjunto geral, atingindo apenas alguns em detrimento de outros, ante a compreensão de que a interrupção temporária faz parte do programa de evolução, com o qual todos se encontram comprometidos. Esse comportamento evitará, sem dúvida, a instalação de diversos conflitos
do sistema emocional do educando, preparando-o também para o seu momento que ocorrerá quando as soberanas leis estabeleçam a conclusão da sua vilegiatura espiritual. Fobias e angústias, inseguranças e mágoas, que sempre acompanham a morte de um ser querido, em face da compreensão do seu significado, não se instalarão nas delicadas tecelagens da estrutura psicológica do ser em formação, mantendo excelente padrão de saúde emocional, herdeiro de arquétipos mitológicos que lhe remanescessem no inconsciente profundo. O infame desinformado sobre a desencarnação, quando a defrontam, libera imagens perturbadoras e fantasmagóricas dos contos de fadas e de deuses bons e maus, que passam a interagir na conduta, gerando distúrbios depressivos, de ansiedade ou empurrando para situações penosas mediante as fugas espetaculares da realidade. O conhecimento da sobrevivência espiritual é de alta importância para a estruturação familiar, por demonstrar que os vínculos biológicos que unem os membros do clã podem ser, no momento, uma experiência inicial em favor da afetividade, porquanto os espíritos procedem de outros grupos, num círculo de aprendizagens necessárias para a construção da harmonia geral. Com essa lucidez, os pais e educadores envolverão os educandos em programas bem elaborados, que não se restringem exclusivamente aos interesses imediatos da vida física, tendo extensão imediata em relação à espiritualidade de onde se procede e para onde se retorna. Nesses colóquios, que devem constituir parte da convivência doméstica, os valores ético-morais devem ser trazidos à baila, porquanto são fundamentais para a continuação da experiência evolutiva além do corpo. Assim, comportando-se educadores e educandos, dialogando com naturalidade sobre as finalidades existenciais, os dissabores, as lutas, os testemunhos que a todos alcançam, compreendem o seu significado e nunca se permitem ou abatimento ou desânimo antes as injunções mais afligentes. Sempre haverá uma expectativa de melhores dias, quando as tempestades desabarem sobre a família, em razão dos compromissos espirituais que a todos vincula, ensejando a participação nas lutas, assim como nas bênçãos quando se apresentarem. Desmascarar a ilusão da perenidade do corpo, demonstrar a maravilha que é despojar-se dele, quando já não possa contribuir em favor de uma existência enriquecedora, superar o medo do desconhecido, país da imortalidade, aprendendo a comunicar-se com aqueles que o hajam precedido no grande retorno, são formosos compromissos que devem ser mantidos no ninho doméstico. A vida é inextinguível, embora se desenvolvendo por etapas no corpo e fora dele, é sempre real e vitoriosa a morte, ou a outro qualquer fenômeno. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Música em nossas vidas. Conta-se que um dia, ao ouvir o silvo do vento passar pelo tronco oco de uma árvore, o homem o desejou imitar e inventou a flauta. Tudo na natureza tem musicalidade. O vento dedilha sons na vasta cabeleira das árvores e murmura melodias enquanto acarinha as pétalas das flores e os pequenos arbustos. Quando se prepara a tempestade, ribombam os trovões, como o som dos tambores marcando o passo dos soldados em batidas ritmadas e fortes. Quando cai a chuva sobre a terra seca pela estiagem, ouve-se o burburinho de quem bebe com pressa. Cantam os rios, as cachoeiras, ulula o mar bravio. Tudo é som e harmonia na natureza. Mesmo quando os elementos parecem enlouquecidos no prenúncio da tormenta. E lembramos das poderosas harmonias do universo,
gigantesca harpa vibrando sob o pensamento de Deus, do canto dos mundos, do ritmo eterno que embala a gênese dos astros e das humanidades. Em tudo há ritmo, harmonia, musicalidade. Em nosso corpo, bate ritmado o coração, trabalham os pulmões em ritmo próprio, escorre o sangue pelas veias e artérias. Tudo em tempo marcado. Harmonia. Nosso passo, nosso falar é marcado pelo ritmo. A música está na natureza e, por sermos parte integrante dela, temos música em nossa intimidade. Somos música. Por isso é que o homem, desde o princípio, compôs melodias para deliciar as suas noites, amenizar a saudade, cantar amores, lamentar os mortos. Também aprendeu que, através das notas musicais, podia erguer hinos de louvor ao Criador de todas as coisas. E surgiu a música mística, a música sacra, o canto gregoriano. Entre os celtas, era considerada bem inalienável a harpa, junto ao livro e à espada. Eles viam na música o ensinamento estético por excelência, o meio mais seguro de elevar o pensamento às alturas sublimes. Os cristãos primitivos, ao marcharem para o martírio, o faziam entre hinos ao Senhor. Verdadeiras preces que os conduziam ao êxtase e os fortaleciam para enfrentar o fogo, as feras, a morte, sem temor algum. O rei de Israel, Saul, em suas crises nervosas e obsessivas, chamava o pastor Davi, que através dos sons de sua harpa o acalmava. A música é a mais sublime de todas as artes. Desperta na alma impressões de arte e de beleza. Melhor do que a palavra, representa o movimento, que é uma das leis da vida. Por isso, ela é a própria voz do mundo superior. A voz humana possui entonações de uma flexibilidade e de uma variedade que a tornam superior a todos os instrumentos. Ela pode expressar os estados de espírito, todas as sensações de alegria e da dor, desde a invocação de amor até as entonações mais trágicas do desespero. É por isso que a introdução dos coros na música orquestrada e na sinfonia enriqueceu a arte de um elemento de encanto e de beleza. É por isso que a sabedoria popular adverte: quem canta, seus males espanta. Cantemos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, as insanidades físicas são quase sempre traduzidas como somatizações das recordações doentias de ódio e vingança que, mantidas a longo prazo, resultam em doenças crônicas. Queridos irmãos, perdão liberta enquanto o ódio aprisiona. Devemos nos libertarmos das mazelas, da ignorância acima de tudo. É fato de que a mágoa é um dos piores ressentimentos, provocadores de cânceres e de desequilíbrio psíquicos e emocionais. Caminhemos com Jesus, perdoando, aprendendo, trabalhando e crescendo. E que Ele nos abençoe hoje e sempre. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade, que possamos, meus irmãos e irmãs, viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.